Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, dando sequência ao curso de baralho cigano. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a carta número 4, a carta da casa. Mas antes de iniciar a nossa aula, fica o convite para que você se inscreva no canal para ter acesso a todas as aulas. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu subo um vídeo novo de aula de baralho cigano e depois, futuramente, vou trazer também curso de tarô, curso de runas e outras coisas. Mas, por enquanto, estamos com o baralho cigano. E também toda segunda-feira eu faço lives com atendimento gratuito para todos os inscritos do canal. Então, para participar, é só se inscrever, aciona o sininho das notificações, sempre deixa o seu like, deixa um comentário aqui no vídeo. Muito bem, gente, eu já li alguns comentários de vocês falando sobre as outras aulas, né, que vocês estão gostando bastante e eu fico muito feliz com isso, viu? Nem sempre tenho tempo de responder, mas eu sempre leio os comentários de vocês, gratidão imensa. Muito bem. Aqui eu trouxe os 3 baralhos, tá? Eu quis trazer essa aula assim voltada para as cartas, porque eu acho que fica mais fácil visualizar e ir fazendo a comparação, né? E também quero sugerir para quem ainda não tem um caderno de estudos, que adquira um caderno para fazer as anotações. Aí você vai jogando as cartas, pergunta a respeito da vida das pessoas próximas a você e vê o que aquela carta quer dizer. Aí você vai no teu caderno e anota também, tá? Porque assim você vai construindo o teu conhecimento. Muito bem, então qual é o significado da carta a casa no baralho cigano? Vamos pensar numa casa, uma casa qualquer. Uma casa, ela representa um lugar físico, então a gente já tem um dado aí, tá? Um lugar físico que serve como abrigo, como proteção, que é um lugar realmente bastante protegido, onde você se sente à vontade para descansar. Por quê? Porque se é sua casa, você sabe que aquele espaço é seu. Ninguém vai entrar lá sem a sua permissão, a menos que seja um bandido, entende? Mas se você está cuidando direitinho da tua casa, se você tem a tua segurança, se não sai e deixa tudo aberto, você sabe que aquilo ali está protegido. E ali você guarda as tuas coisas pessoais, você guarda os teus momentos mais íntimos, você guarda imagens que você não mostraria para nenhuma outra pessoa. E essas imagens são a tua vida no cotidiano. Por exemplo, agora, alguns de vocês podem estar no trânsito ouvindo essa aula, mas a grande maioria deve estar em casa. Como é que você está? Como é que você está vestido? Você está descalço ou você está com sapato? Você está de pijama? Você está deitado na cama? Você está no banheiro? Só você sabe. Por quê? Porque você está dentro da tua casa. É o teu lugar de segurança. A carta à casa, ela traz tudo isso, mas num nível muito grande, tá? Por quê? Porque a casa, ela traz essa representação num primeiro momento. Agora, se a gente parar para pensar, por exemplo, você vai fazer uma viagem e você aluga um apartamento para passar um final de semana. Aquela é a tua casa? Não, não é. Naquele final de semana você está ali. Mas não quer dizer que ali existam as tuas memórias. Você não vai espalhar todas as tuas coisas por todos os lugares, porque você pode deixar alguma coisa para trás.
Então, você vai ficar ali um período curto. Mas aí você para, olha e você fala assim, não, mas isso é uma casa. Porque tem paredes, tem teto, tem banheiro, tem sala, tem cozinha, tem uma cama, tem um chuveiro, é uma casa. Mas não é a minha casa. Então aqui entra um outro conceito que também é ligado a essa carta, que é o conceito de lar. A carta casa, ela fala de toda essa estrutura física e de tudo que a casa representa, mas ela também traz o conceito de lar. Pode ser uma casa linda, maravilhosa, e eu tenho certeza que cada um de vocês já conheceu alguém que viveu por uma situação parecida com essa que eu vou falar. A pessoa mora numa casa perfeita, só que ela não se sente em casa. Já perceberam isso? Nossa, que estranho ir na casa da minha mãe. Ué, mas você não mora lá? Moro, mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto em casa. Aí parece que a pessoa não consegue ser quem ela é de verdade. Ué, mas não é a casa dela? Não é a casa onde ela mora? É, mas não é o lar dela. Então a carta do baralho cigano, a casa, ela traz o conceito de casa e também traz o conceito de lar. Nós já temos dois conceitos aqui, tá? E tem mais uma coisa. Uma casa, ela também é um edifício, tá? Uma casa também é um prédio. 4 paredes, um chão, um teto. Pronto, casa. Então, a carta a casa também fala de imóveis. Porque a casa é um imóvel, é talvez o grande sonho de imóvel da maioria das pessoas. Qual é teu sonho? Ah, é ter minha casa própria. Não é assim que acontece? Pois então, aqui me traz muito forte essa energia, tá? Energia de casa, energia de lar e energia de imóveis. E ainda tem uma outra questão. Tem uma música que fala assim: triste, louca ou má. Já ouviram falar? Joga no Google depois. Tem uma parte no refrão que fala assim: um homem não me define, minha carne não me define, minha casa não me define. Eu sou o meu próprio lar. E esse é o grande significado dessa carta. Por quê? Porque o lar, ele te acompanha onde quer que você vá. Mas não o lar no sentido físico, mas o lar no sentido emocional e espiritual. Essa é a maior interpretação dessa carta, tá? A gente parte dessa interpretação para as outras, já vou explicar melhor. Então, a ideia de lar emocional, ela representa o quê? Os teus conceitos, os teus valores, aquilo que é importante para você, a educação que você traz de onde? De casa. Não é assim que a gente fala? Educação vem do berço, vem de casa. Entende? Então, a carta da casa, além de tudo isso que eu já falei, ela também traz a noção de valores pessoais, de criação, de base emocional e familiar e de personalidade, porque a personalidade ela é criada em grande parte na infância. Então, toda essa base ela acontece na infância. Que venha de onde? De casa. É bonito isso, né, gente? Essa carta, ela acompanha o Rei de Copas. Aqui, ó, Rei de Copas. Rei de Copas. O Rei de Copas é o rei que mais ama. Só que ele não demonstra. Porque é como se o Rei de Copas tivesse escondido lá no fundo do oceano. Então, para encontrar esse amor, você precisa ir para onde?
para a casa dele, lá no fundo do oceano. Você precisa conseguir abrir a porta do coração dele. E o coração é o lar. Entendem? Vê como uma coisa está tão ligada à outra? Isso é muito importante no baralho cigano, gente. São cartas extremamente simples, mas que têm uma dimensão na leitura que é muito maior. Então vocês precisam sempre aprofundar essa dimensão de leitura, tá? Vamos lá. Se o seu baralho é como esse aqui, a carta A Casa, o que nós temos aqui? Nós temos uma casa que ela tem várias estruturas. Ela tem tijolos e ela tem madeira. Casas de madeira são mais simples. Se lembrar lá da infância, eu tenho certeza que em algum momento você ouviu uma história chamada Os Três Porquinhos. Naquela história, a casa de palha foi soprada, a casa de madeira foi soprada, mas a casa de tijolos permaneceu em pé. Então aqui, por mais que seja um revestimento externo, nós temos a madeira. A madeira, ela traz a sensação de simplicidade e aconchego. Então mostra que essa casa aqui é uma casa de base muito forte. É uma casa que ela é retangular, ela é basicamente quadradona, assim. Isso mostra muita força, muita solidez, muita estabilidade. Tem verde, tem um jardim e tudo é muito cuidado aqui, ó. A gente vê um jardim bonitinho. A gente não vê um monte de matagal aqui na frente. Então mostra que essa casa está sendo muito bem cuidada. É uma casa grande, uma casa de 2 pisos, que custa bastante dinheiro. Então fala de prosperidade na vida familiar. Você está fazendo uma leitura, saiu essa carta da casa. Mostra uma certa distância, porque percebe que essa carta aqui, ó, parece que você já está parado aqui no portão, é só entrar. Essa aqui não parece que está longe, ó, que você tem que caminhar até chegar lá. Então mostra que existe alguma distância na vida familiar, mas que essa vida familiar com os pais, tá? A carta da casa, ela fala da família no sentido de casamento, fala, mas é uma carta que ela tem uma conotação muito mais ligada aos valores e aquilo que a pessoa já traz. Então, primeiramente, ela vai falar lá de trás, tá? Mais pra frente no curso, vocês vão entender quando cada carta tá falando do tempo passado, presente, futuro, essas coisas numa leitura, tá? Mas essa carta, ela tem uma base muito grande com aquilo que a pessoa traz. Anota isso aí, porque é muito importante, tá? Então, isso aqui mostra que o teu consulente, ele já se afastou um pouco dessa casa, desse lar dos pais, mas que é um lar que traz muito aconchego, que esse consulente realmente se sente em casa e que é um lar muito bem estabelecido. Então aqui não tem questões assim envolvendo pai solo, sabe, pai ou mãe solo, brigas na casa, desentendimentos familiares, não. Aqui mostra que o teu consulente seguiu o próprio caminho porque quis, porque a vida foi para frente, entende? Já nessa carta mostra muita proximidade. E percebe como essa carta, ela meio que direciona você. Olha só, aqui tem um caminhozinho, mas que joga você meio para lá. A entrada dessa casa tá para lá. Isso também, na minha leitura, tá? Pierra. Eu vejo o tempo como se estivesse lendo um livro, da esquerda para a direita. Então, tudo que se refere à esquerda ou que está direcionado para a esquerda tem algum tipo de ligação com o passado, tá?
Então, assim, dependendo da situação, claro, mas via de regra é basicamente isso. Essa casa, ela tem um deslocamento na carta. É diferente dessa aqui, que tá reta. Essa casa aqui é a casa que o consulente mora agora. Olha como é bonita. Sim, ela tem uma base forte, mas olha como ela é diferente. Isso aqui me mostra que esse consulente já moldou a própria personalidade. É diferente desse aqui. Percebe? Aqui são tijolos e madeira. Tijolo aparente. Então não existe um trabalho em cima desse tijolo. A madeira tá aqui, ó, madeira. Isso aqui é uma casa que é muito assim, pão, pão, queijo, queijo. Entende? Então, tal qual essa pessoa aprendeu com os pais, ela faz na vida dela. Em questões profissionais, provavelmente, se o pai era médico, a pessoa é médica. Se o pai era arquiteto, a pessoa é arquiteta. Se a mãe era engenheira, a pessoa é engenheira. Entende? Existe assim Ou então, se a mãe era engenheira, a pessoa é arquiteta. Sai até um pouquinho da rota, mas segue o mesmo caminho. E em questão de valores, a mesma coisa. E isso, gente, pro lado bom e pro lado ruim. Se por acaso você estiver perguntando sobre algum tipo de problema especificamente e sair essa carta da casa, por exemplo, eu tô com um problema porque, vamos supor, eu tô com um problema de alcoolismo. Pergunta se algum dos pais, se os avós não tinham um problema parecido. Porque essa pessoa vai meio que copiar a vida que ela viu em casa. Agora, essa pessoa vai olhar para a vida que ela viu em casa e vai transformar do jeito dela, porque essa é uma casa criativa, é diferente dessa. E essa casa, ela tá reta, é diferente dessa aqui, que também tá meio na diagonal a entrada. Entende? Então, se eu for entrar nessa casa, eu não vou entrar por aqui, eu vou entrar por aqui, ó. Essa aqui é reto, então me fala do momento presente. E mais, com base nesse presente é que essa pessoa vai ver o futuro, porque tá transparente aqui, ó. Eu não sei o que fazer da minha vida. Sai essa casa aqui, olha para dentro de você, porque você já sabe. Olha tudo que você construiu na tua vida, é só continuar o mesmo caminho que você tá. Pronto. Percebe? É curioso isso. Aqui mostra um portão. Essa casa não tem portão. Essa casa não tem portão, mas essa tem. E esse portão está aberto, mas a porta está fechada. Então isso mostra que esse consulente sabe como filtrar as pessoas que entram e que saem na vida dele. É uma pessoa aberta, porque o portão está aberto. É uma pessoa que recebe as outras pessoas, que acolhe as outras pessoas, mas que não tem problema nenhum em fechar a porta quando é necessário. Então essa aqui é uma pessoa muito inteligente, que sabe filtrar o que mostra e o que esconde. Aqui tem janelas, aqui não tem. Eu não sei o que tem atrás dessa porta. Percebe? E, de novo, jardim super bem cuidado, árvores. Aqui tem muito verde. O verde é prosperidade. Então, fala de crescimento dentro da casa. Fala de prosperidade dentro da casa. Eu tô com dificuldade financeira. Sai essa casa, as coisas vão melhorar. Cuida da tua casa, não conta os teus planos para ninguém, para que a prosperidade não saia. Mas você está no caminho certo. Essa casa aqui é uma casa na árvore. A árvore é o símbolo da prosperidade. Quando a gente chegar na carta da árvore, vocês vão ver que é a próxima, por sinal. A árvore representa prosperidade, abundância, fortaleza. Essa casa foi uma casa construída à força, sabe? Essa família aqui foi testada. Porque a árvore, você planta uma sementinha. Essa sementinha começa a brotar. Se chover muito, ela morre.
Se alguém pisar em cima, ela morre. Mas ela fortalece, ela luta contra os eventos da natureza. E 6 meses ela cresce em largura e 6 meses em altura. E assim ela vai se fortalecendo. Olha aqui, o tanto de plantas trepadeiras, tá vendo? A planta trepadeira, ela se agarra naquilo que ela está subindo e vai tirando os nutrientes dali. Essa casa é muito bonita. Essa casa tem muita prosperidade, mas olha a quantidade de flor no meio da grama. Olha a quantidade de mato. Olha a quantidade de plantas trepadeiras. Saiu essa carta, não tem muro nenhum, não tem portão nenhum. Você tem uma família muito forte. Você lutou muito para conquistar tudo que você conquistou. Mas você precisa aprender a não ser tão mão aberta. Porque você está permitindo que as pessoas próximas, casa, quem é que mora na casa? A família. Você está permitindo que a tua família sugue as tuas energias. Como isso se representa na prática na vida de uma pessoa? A pessoa, vamos supor, minha consulente é a Fernanda, tá bom? Vamos supor, estou inventando aqui. A Fernanda tem um filho, um marido e a mãe mora com ela. Aí, vamos supor o seguinte, a Fernanda quer economizar porque ela quer fazer uma viagem com a família dela. Mas aí, toda semana vem o filho e fala, ai mãe, compra isso pra mim. Ela vai lá e compra. Aí vem a mãe dela e fala, ai filha, eu vi isso daqui, mas eu não tenho dinheiro. Aí ela fica com dó, vai lá e faz. Aí vem o marido e fala, ai, porque eu quero investir não sei o que. Aí ela vai lá e ajuda. Quando é que ela vai realizar esse sonho de fazer a viagem? Nunca. Vai ser muito difícil. Enquanto a família não colaborar, ela não vai conseguir. Isso é um caso dessa casa aqui. Porque a família dela, o meio dela, está sugando todas as energias. E como consequência, não sei se você que está me assistindo já teve uma planta chamada unha de gato. Mas pesquisa na internet, é uma trepadeira que tem num monte de lugares, pelo menos aqui no sul do Brasil tem em tudo que é canto. Ela se agarra na parede com tanta força que quando você arranca ela, o cimento da parede ele fica todo esfarelento, porque ela vai sugando os nutrientes e a garra dela vai ficando tão forte que ela vai quebrando o concreto. É isso que acontece aqui. A casa foi construída a duras penas, mas é como se esse comportamento abusivo dentro da casa criasse uma energia de autossabotagem, e assim a família começa a se dissolver, mesmo sendo algo sólido. Entende? E percebam que as 3 são a carta a casa. Mas cada uma tem uma particularidade completamente diferente. Então é muito importante prestar atenção na tua carta, como eu estou dizendo em todas as aulas aqui do nosso curso, tá? Todas elas vão falar sobre a sua casa onde você mora, tá? O lar onde você mora. Vão falar sobre os conceitos que você traz da tua infância, aquilo que construiu o teu caráter. Vão falar sobre possíveis mudanças de residência. Elas falam também sobre questões ligadas àquilo que você tem muita habilidade em fazer. Por exemplo, isso aqui eu me sinto em casa fazendo. Isso aqui, eu, Pierra, poderia falar dormindo. Sabe? Porque é uma coisa que eu já me sinto em casa fazendo. Então é esse tipo de coisa que a carta da casa traz, tá? Outras questões, vamos para pontos específicos.
Relacionamento, sai a casa. Aqui você precisa analisar duas coisas, tá? Se sair a carta da casa para relacionamento, por exemplo, se a cliente for casada, aí já tá falando do marido ou da esposa e você já tem essa consciência. Agora, se você estiver perguntando sobre novo amor, é muito importante tirar mais uma carta, tá? Porque essa carta sozinha, ela não vai determinar casamento, tá? Então você precisa analisar um contexto, porque embora ela acompanhe o Rei de Copas, essa carta, ela pode falar assim, que, por exemplo, é um consulente que mora com os pais. Os pais, o ambiente dele pode estar interferindo para que ele consiga um relacionamento, entende? Vem um novo amor para os meus caminhos, sai a casa, você precisa sair de casa, precisa sair, precisa se movimentar, precisa conhecer gente nova, entende? Mas vem um novo amor para os meus caminhos, aparece a casa, também pode representar que é alguém que já está na tua vida e você não está vendo, entendeu? O que vai definir isso? As cartas que estão junto. Então, saiu a carta da casa, tira pelo menos mais uma carta. Se sair a árvore, por exemplo, ou a torre, se sair a árvore, mostra alguém que já está perto de você. E é alguém bem próximo, um melhor amigo, uma pessoa que você vê todo dia, sabe? Saiu a torre, você precisa sair mais de casa, por causa da conjunção das duas cartas, tá? Saiu, por exemplo, os pássaros, aí representa que vem novo amor para você, e é um novo amor que vem para ficar, e tá perto, tá? Saiu a carta dos caminhos, você precisa sair de casa, entende? Então, assim, vai depender muito das cartas que saem junto com a carta da casa, em caso de novo amor, certo? Relacionamento amoroso, eu tô namorando com alguém, sai a casa, aí sim você pode dizer que tem grandes chances de casamento e que essa pessoa ama muito o consulente ou a consulente, tá? Que mais? Vou vender o meu imóvel, sai a casa, tem que tirar mais uma carta, tá? Se a carta for positiva, vai conseguir vender. Se for negativa, tem alguma coisa travando. Aí tem que abrir um pouco mais para entender o que é que tá bloqueando, tá? Em questões espirituais, você precisa encontrar algum lugar para frequentar, tá? E também, além disso, é importante fazer algum tipo de limpeza, de oração, novena, enfim, o que for da crença do consulente, precisa fazer isso na casa da pessoa, tá? Do consulente. Então, o meu consulente é católico, então faz uma novena na tua casa. Meu consulente é evangélico, então faz uma corrente de oração na tua casa, sabe? É um bandista, faz um descarrego na tua casa, assim, uma defumação, uma limpeza, tá? Em questão de saúde, esse consulente precisa de luz do sol e precisa se movimentar, tá? E também, de uma forma geral, esse consulente precisa olhar para a casa dele e ver, minha casa tá limpa? Minha casa tá organizada? Eu cuido do meu lar? Tá tudo uma bagunça? Tá tudo fora do lugar? Porque o baralho vem pedindo para que esse consulente perceba como a casa está manifestando aquilo que está dentro dele. Então, meu quarto está bagunçado. Opa, então eu estou desprezando o momento de descanso. A cozinha vive com louça suja na pia. Então eu não estou valorizando aquilo que eu coloco dentro de mim. E quais são os pensamentos e os sentimentos que eu coloco dentro de mim?
percebe? Então tem que fazer essas análises e essas associações, ok? Muito bem, gente, então essa foi a minha reflexão a respeito da carta da casa. Você tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Sempre que possível, mas pode colocar aqui embaixo, tá? As tuas perguntas. Você vê a carta da casa de uma outra maneira? Comenta aqui que eu vou adorar conversar com vocês. Beijos brilhantes no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!